a tua poderosa palavra. Existe uma vida que não pode ser vivida. Então eu libero agora unção e presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Você está preparado para receber a poderosa palavra de Deus? Amém. Nós estamos nessa incrível série de mensagens intitulada Uma Vida Abundante. Deixa eu dizer um negócio para você, presta atenção, presta atenção. Essa série de mensagens é o segredo de Jesus para você decolar. É o segredo de Jesus para você mudar a sua história. Para você transformar completamente o roteiro da sua vida. Então nós estamos aprendendo aqui, tipo o beabá do verbo, 4 a 5 lições preciosas para você dar uma guinada na sua história. É sobre não vida, mas abundante vida. É tipo assim, vida transbordante. É tipo vida a mais. É um aditivo, é um plus. É muito mais. Então a gente está aprendendo aqui, ó, Jesus, eles são sobre adoração. Aqueles que se sacrificam no altar e o adoram, têm vida abundante. O problema é que às vezes a gente adora pessoas, a gente adora coisas, a gente adora comprar, a gente adora posses, e a gente esquece a quem a gente deveria adorar, que é o Senhor Jesus. E quando nós colocamos a nossa adoração, o nosso coração no Senhor, a nossa vida é transformada e a gente sai de uma vida medíocre para uma vida extraordinária e abundante. Amém? Nós aprendemos semana passada uma segunda lição que foi sobre generosidade. Que próspero é aquele que é generoso, o coração generoso prosperará. E que na matemática divina, diferentemente da contábil terrestre, nós damos para ganhar e não a gente ganha para poder ter. É o contrário. Então quando a gente pratica a generosidade, a nossa vida, ela simplesmente dá uma guinada. E semana passada nós aprendemos que Deus foi tão generoso que deu a sua própria vida por nós. E nós precisamos entender a importância de sermos generosos também. Aproveitamos a oportunidade e falamos sobre o dízimo e a devolução de 10% daquilo que a gente recebe, como uma adoração que a gente oferece, mostrando que não é mamon que lidera a nossa vida, mas é o Senhor, e por isso que tudo que é dele, do que é dele, a gente devolve. Hoje, então, nós vamos para a terceira mensagem dessa série. E eu quero começar essa terceira mensagem fazendo a citação do pastor Richard Foster, um homem que escreve muito sobre disciplina espiritual. Ele escreveu dizendo que o jejum revela o que está escondido dentro do nosso coração. Eu não consigo viver sem café. Se você não consegue jejuar o café, isso quer dizer que o café ocupou um lugar no teu coração e na tua vida que quem deveria estar ocupando era Jesus. Você está adorando a pessoa certa, está adorando o café em vez de Jesus. Eu não consigo tirar o café durante um tempo de jejum. Isso quer dizer que você não é generoso o suficiente para ofertar no altar de Deus, o adorando e sacrificando, para que realmente o Senhor faça aquilo que tem que ser feito. É possível que algumas pessoas depois desse sermão não queiram nunca mais voltar nessa igreja, mas você pode até não voltar, mas você vai ouvir o que você precisa ouvir hoje. E o fato é que o jejum revela a realidade do nosso coração. Quem nunca fez alguma disciplina espiritual se perguntando assim, eu não senti nada, para mim é fácil. Geralmente pessoas dizem, para mim jejuar isso é fácil. Então porque tu não jejua? Não, eu consigo ficar sem isso. Então porque tu não fica? Não, eu não sou aprisionado a isso não. Então porque tu vive dentro desse calabouço. Nós precisamos hoje parar e refletir, porque o povo de Israel, na época de Isaías, vivia exatamente essa frustração. Eles jejuavam, se humilhavam, e reclamavam, por que jejuamos e tu não vês? Era um jejum, gente, de tolo. Era um jejum religioso. Era quase que um regime para ver se ficava magro. Vai para a canetinha que é mais rápido. Eles cumpriam um ritual à risca, mas eles estavam errados. Sabe por quê? Porque eles queriam fazer a coisa de acordo com a sua razão. E jejum não é sobre o que eu entendo, é sobre o que eu desfruto, vivo e experimento. Talvez você já tenha jejuado e tenha dito, não, o jejum não mudou nada em mim. Não tem como você entrar na prática do jejum e você sair de um jejum do mesmo jeito. A não ser que você, ao invés de jejuar, você esteja fazendo qualquer outra coisa. Mas o jejum, ele é transformador.
É por isso que hoje eu quero compartilhar com você que para ter uma vida abundante, você precisa aprender a jejuar. E, na prática, fazer jejum no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder do jejum na nossa vida e como nós desfrutamos da abundância de Deus quando nós declaramos para a nossa carne que a gente consegue se abster de uma determinada delícia, de um determinado alimento, de uma determinada prática e ainda assim nós permanecemos firmes na nossa história. Porque se você é chocolatra a ponto de se tremer todinho e não conseguir ficar sem comer chocolate, isso quer dizer que você é tão fraco que diante de um chocolate você cai, um rabo de saia vai te fazer cair também, uma situação que é desonesta vai te fazer cair também, e em um determinado momento a mentira vai acabar sendo a solução mais rápida para você. Nós precisamos entender que o jejum vai reverberar em toda a nossa história e a nossa decisão de jejuar vai mudar todas as nossas decisões na vida. Então, antes de nós vermos como tudo isso acontece na nossa história, eu quero que você agora pense. Essa mensagem, ela é para mim. Eu vim aqui hoje porque Deus está querendo falar comigo. E eu preciso que você entenda que essa mensagem não é para alguém que você agora está pensando que deveria estar aqui. Essa mensagem é para você. Posso ouvir um amém? Amém? Então receba cada palavra dessa mensagem como um recado do céu para a sua vida. Quando é que eu vivo o jejum? Em primeiro lugar, eu jejuo sem hipocrisia, buscando a Deus de verdade. Não é jejum para cantar para os quatro cantos da terra. Não é jejum para se pabular. Não é jejum para poder ficar mais magro. Não é jejum para se achar que é mais espiritual. Não, não, não. É sem hipocrisia. É jejum de sacrifício. É jejum que fere a carne. É jejum para buscar mais a presença. Eles jejuavam por fora, no contexto do profeta Isaías, mas eles continuavam brigando, explorando, vivendo exatamente como antes. Quando a gente lê o texto de Isaías 58, a gente fica escandalizado. Ruth estava lendo aqui e eu disse, meu Deus, quanto absurdo aquele povo passava. E Deus vai lá e confronta. Veja o versículo de número 3 e 4 de Isaías 58. Eis que no dia do vosso jejum, achais o vosso próprio prazer e exigis todos os vossos trabalhos. Jejuais para contendas e debates e para ferir com o punho da impiedade. Tem gente que no jejum assume o papel de autojusticeiro da piedade. E aí fica, não pode, você não está jejuando? Isso aqui ó, tem café. Você não está jejuando café? Aqui ó, tem cafeína. Deixa eu te ensinar uma coisa importante sobre jejum. Anota isso aí, viu? Meu jejum, minhas regras. Não se meta no jejum de ninguém. O jejum é seu com Deus e ninguém pode se meter. Eu e Linda, a gente faz jejum de refrigerante. Aí uma vez a gente estava em algum lugar, uma pessoa ofereceu, quer H2O? Eu disse, eu quero. Aí eu tomei um copo de H2O. Rapaz, que delícia esse H2O. A pessoa, quebrou o jejum, está tomando refrigerante. Oxe, H2O, eu pensei que era água. H2O. Na química eu aprendi que H2O era água. Não, mas está escrito no rótulo refrigerante. Azar dele. Eu estou tomando H2O, para mim não é refrigerante. Não, mas o seu, meu jejum, então fica na tua. Vai te lascar, deixa eu viver meu jejum. Que chatice. Tem gente que é assim, é chato. E fica fazendo confusão. E fica se metendo no jejum do outro. Escuta isso aqui, ó. O jejum é você e Deus, e quando você está em Deus, você vê o resultado da parte do céu na sua vida. Isso é um princípio muito sério, viu? Nenhuma disciplina espiritual compensa um estilo de vida que vai contradizer com o caráter de Deus. Então é importante que você entenda, o seu dia a dia tem que estar em sintonia com o caráter de Deus na sua história. Deus, ele pergunta assim, verso 5. Chamarias tu a isto jejum e dia agradável ao Senhor? Um jejum que não muda o coração, não passa de um teatro religioso. Então nós precisamos jejuar para que Deus transforme. Presta atenção, eu não vou jejuar para mudar Deus, eu vou jejuar para mudar a mim. Porque Deus é imutável, mas eu preciso mudar diante dos feitos do Senhor na minha vida.
Então talvez você já tenha cumprido disciplinas espirituais, sem que elas tocassem realmente sua vida. Mas escute, Deus quer sinceridade, Ele não quer encenação. Então faça isso de todo o seu coração. Em segundo lugar, eu vivo o jejum quando eu jejuo quebrando cadeias e servindo ao próximo. O jejum me faz quebrar crenças malignas que eu fui construindo na minha vida ao longo dos anos. Por exemplo, quando alguém dizia, vamos jejuar café, eu não, café não, porque eu fico com dor de cabeça. Que é isso, gente? Como assim? Eu já estou profetizando que eu vou ficar com dor de cabeça? Está repreendido em nome de Jesus. A gente precisa quebrar essas cadeias. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, e na ocasião a gente falava sobre a prática do dízimo. Aí ela foi e disse assim, não, quando eu ganhar mais dinheiro eu dou os 10%. Eu digo, qual é a lógica disso? Não é que eu ganho tão pouco, eu vou dar 10% de pouco. É 10%, não tem muito e pouco, é 10%, é porcentagem. Não existe muito e pouco. Não, mas quando eu ganhar mais eu dou. Dá não, sabe por quê? Porque se você está cego com pouco, pobre, imagine rico, você vai estar mais cego ainda. Então a gente precisa entender que é agora que a gente tem que quebrar a cadeia. E escute isso, fora a pérola de grande valor que a pastora Linda falou aqui, fora de Jesus, você não precisa de mais nada para viver, Jesus é suficiente. Então, para de dizer, eu não vivo sem chocolate, eu não vivo sem café, eu não vivo sem refrigerante. Ai, a gente estava testemunhando um dia desse, lá no sul do Brasil, dizendo que a gente não comia carne vermelha. A pessoa disse, vocês são loucos? Não, a gente só não é carnívoro. Vocês, como assim vocês conseguem viver? E a proteína? Tem vários outros lugares que a proteína tem. Inclusive, vai ver meu teste como é que está. Está bem demais. E o ferro? O ferro, eu estou precisando fazer sangria, de tanto ferro que tem aqui. Eu tenho que fazer até sangria. Gente, escuta isso. Para de querer ficar inventando cadeia e se colocando em situações. O jejum que Deus escolhe tem duas direções. Ele liberta quem está preso e serve quem está precisando. O texto diz assim, versos 6 e 7. Não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, e que desfaças as ataduras da servidão, e deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras? Veja, o jejum me leva a uma ação. O jejum me leva a uma vida de transformação. De abençoar quem precisa ser abençoado, de alimentar quem está com fome, de vestir quem está nu, de visitar quem está preso, de me mover por um social, por uma transformação, por uma libertação. Veja que Deus, Ele lista ações concretas, soltar amarras, desatar cargas, que são pesadas, libertar oprimidos, repartir o pão, abrigar o desabrigado, vestir o nu. Veja, nenhuma dessas ações acontece automaticamente. Eu parei de comer, então vou fazer isso. Não, é uma disciplina de abstinência e isso traz mudança na minha vida. Escute, você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar, mas na igreja você vai receber essas pérolas preciosas que vão mudar a sua vida. Ontem nós estávamos em uma mesa muito seleta, com homens e mulheres de Deus. Nós tivemos um almoço muito gostoso. Estávamos falando sobre saúde, estávamos falando sobre sacrifício, estávamos falando sobre a importância de nós sermos exemplos para o próximo. Era uma mesa de bispos, pastores e pastoras. E quando nós terminamos de almoçar, 3 pessoas se levantaram e foram pegar a sua sobremesa. E cada um veio com mais sobremesa no prato do que o outro. E aí um foi e disse, eu queria botar um pedaço pequeno, mas de repente a pessoa botou um pedaço grande. E como eu não gosto de desperdiçar, eu vou ter que comer tudo. Aí o outro disse, como não, eu como o teu. Eu como o meu e como o teu. Aí o outro disse, não gente, vocês não precisam pagar esse preço não, eu pago por vocês, eu como o meu, como o teu, e eu como a sobremesa de todo mundo.
Naquele momento me veio, eu não consegui me conter. Eu ia pregar hoje sobre isso, eu não consegui me controlar. Eu disse, gente, vocês me perdoam? Perdoa pelo quê? Pelo que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer vai doer. Mas eu não vou deixar de doer, porque eu estou sendo movido pelo Espírito Santo para dizer. Aí o pessoal olhou para mim assim, vocês vão me perdoar ou não vão? Perdoa ou não, eu vou dizer. Mas eu já pedi perdão, cabe a vocês perdoar ou não. Eu disse, nós estávamos falando agora sobre sacrifício, sobre exemplo, sobre abstinência, sobre necessidade. A minha pergunta é, tu está com fome? Tu está com fome? Tu está com fome? Então para que esse monte de pudim aí nesse bolo, nesse prato? Você não já está satisfeito? Até que ponto essa sobremesa ela é tão necessária na tua vida? E a ponto de não só querer a tua, mas ainda querer a do outro. Aí o outro disse, não é porque pudim sabe como é, né? Sei não. Quem sabe é quem está preso, quem não está preso não sabe não. Eu quero te dizer, dá o exemplo agora e não coma não. O cara comeu bem rápido, eita, agora é tarde. Peste. Aquele momento me fez refletir, que às vezes a gente ri, a gente acha engraçado, a gente fica brincando dizendo que vai até comer o do outro. Mas escuta isso. Será que a gente não está preso a uma gula, a um desejo? Ele ainda disse assim, não é porque Deus me criou assim, eu tenho necessidade de açúcar. Rapaz, eu não vivi para ouvir isso não. De um pastor, eu não vivi para ouvir isso não. Pastor justificando essa gula dele com Deus que tinha criado ele desse jeito. Gente, o jejum bíblico nunca foi só sobre sair da sua vida. Não é sobre não comer. É sobre você entender a importância de você sacrificar. Mesmo salivando. E por amor você fazer isso. Hoje eu quero agradecer a Thaís, que chegou de viagem. Estava lá no Chile, estava na neve, chiquérrima lá na neve. E ela chegou, ela é sempre muito carinhosa, muito generosa. E ela disse, bispo, olha, eu trouxe aqui um chocolate delicioso. Uma barra deste tamanho. Ela disse, é para o senhor, para a minha pastora e para a Ruth, viu? Eu disse, então, muito obrigado, filha. Mas dê a outra pessoa. Porque eu só posso comer chocolate depois que Ruth casar. E ainda nem noivou, na verdade nem namorou. Então a gente ainda está nesse processo do milagre. E aí eu devolvi, mas eu devolvi assim, minha mão cheguei assim, ó. Mas na hora eu disse, eu vou pregar sobre isso, eu dei, irmão. E ela na hora abençoou o pastor Luan, que disse, eu não estou de jejum não, eu não estou de jejum não. Preciso que você entenda que sacrifícios como esse são necessários para que a gente possa catequizar a nossa própria vida. Não é só sobre deixar de comer, é sobre você passar a enxergar a realidade de Deus que está por trás de cada delícia e de cada sacrifício que você faz. Não existe uma corrente na sua vida, um vício, um hábito, uma amargura que não possa ser quebrado através de uma decisão, de uma abstinência e de uma prática de jejum. Isso nos leva a uma terceira e última lição, é que eu vivo o jejum quando eu jejuo esperando a resposta e a presença de Deus. Hoje pela manhã eu estava prostrado na palavra, acordei logo cedo, vi o sol nascer, e eu estava ali na palavra ruminando esse texto, e Deus falou comigo dizendo, olha, eu quero derramar sobre a igreja uma presença. Ele disse, você vai falar por 30 minutos, e é possível que boa parte da igreja não assimile o que você vai falar, mas a minha presença vai convencê-los da importância dessa prática. E eu disse, amém, Senhor. Eu vou fazer minha parte e sei que o Senhor vai operar de uma forma abundante. E aí hoje tivemos o culto lá na capela, foi maravilhoso. E aí eu fui tirar minhas vestes e etc. Eu estava ali no banheiro e Deus me trouxe de novo essa palavra. Hoje a minha presença vai se manifestar e não é sobre o que você vai dizer, é sobre o que eu vou fazer no coração deles e as decisões que eles vão tomar hoje quando saírem desse lugar com a minha presença. E aí eu glorifiquei ao Senhor, porque por 2 vezes Ele me disse a mesma coisa.
E aí eu estava ali na hora do louvor orando e dizendo: Senhor, vem com a tua presença. E aí Diogo estava ministrando uma palavra muito forte: o Senhor vem com a tua presença. E aí uma intercessora se aproxima de mim e diz: bispo, os intercessores estão com uma palavra de conhecimento muito forte. É que o Senhor vai pregar, vai ter gente que vai se converter. Mas hoje não é sobre a conversão, hoje é sobre a presença dEle que vai ser derramada nesse lugar. E na hora que ela falou isso, que eu olhei, estava uma pessoa aqui, eu não sei se era Gabi, prostrada assim no chão. E na hora o que Deus me disse foi: hoje isso aqui é só a ponta do iceberg do que eu vou derramar nos corações aqui presentes. Então eu estou aqui fazendo minha parte e trazendo o conteúdo de uma letra, mas eu sei que o Senhor já está trazendo ao seu coração transformação, libertação e mudança de perspectiva. E hoje eu creio que através dessa palavra e da prática que você vai a partir de hoje decidir, isso vai trazer resposta e vai vir uma presença na sua vida. Existe uma diferença entre um jejum que é vazio e um que grita e ninguém escuta, e um jejum que é verdadeiro, que abre o céu. Esse ano nós proclamamos para que toda a igreja estivesse fazendo um jejum toda segunda-feira. A igreja, no mínimo, jejuar por 12 horas. Hoje eu quero relembrar a você que a ideia é que toda semana você faça esse jejum. Os líderes são convocados a fazer de 24 horas. Hoje, por exemplo, a gente sai daqui do culto, a gente entra em jejum e fica em jejum até a noite de amanhã. São 24 horas de jejum. Então, que tal você começar a dar passos como esse? Eu estou tomando um remédio, não posso fazer. Tudo bem, você faz outro dia. Mas o importante é que você comece a ter essa experiência. Eu me lembro quando eu ficava apresentando ao Senhor minhas limitações. Eu me lembro quando eu dizia ao Senhor que eu não conseguia jejuar refrigerante, já faz mais de 12 anos. Eu não conseguia jejuar carne, já faz mais de 12 anos. Eu não conseguia jejuar chocolate, já faz, sei lá, tantos anos que a gente está jejuando. Eu me lembro quando eu dizia que eu não conseguia jejuar mais 24 horas, a gente jejuou, eu, Linda, Débora e Ruth, 7 dias ininterruptos só na água. E mês que vem eu quero entrar numa experiência de 21 dias. O fato é que nós precisamos entender que tem coisa que só o jejum pode fazer. O texto nos diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aleluia! Então invocarás, e o Senhor te responderá. Clamarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Eu quero que você imagine essa cena. Uma luz rompendo, uma alva remetendo à criação, Deus dizendo: haja luz, um novo amanhecer espiritual na sua vida. É isso que vai acontecer quando você estiver jejuando. Talvez você precise jejuar de palavras, talvez você precise jejuar de séries e de streams, talvez você precise jejuar de brigar, de reclamar. Estou sentindo no meu coração que tem gente aqui que precisa jejuar de ser chata. Deixa de ser chata, fica um dia sem ser chata, só um dia, sem reclamar. Que tal você hoje, sabe, romper isso e tomar essa decisão? A cura virá apressadamente, ela vai brotar. Eu quero lembrar a você que Jesus disse que tinha casta de demônio que não sai se não for por jejum e oração. Então tem coisa na sua vida que só vai acontecer quando você decidir jejuar. Eu quero encerrar essa mensagem porque eu quero gastar um pouco mais de tempo em oração com vocês, com uma frase do reverendo John Wesley. Ele chegou a dizer que duvido da fé de quem jamais pratica o jejum. O que ele diz é: eu tenho minhas dúvidas sobre
a fé de uma pessoa que se diz cristão e nunca jejuou, e não tem a prática do jejum. Hoje a gente está aprendendo que vivemos o jejum quando a gente é sincero diante de Deus. Então, que tal hoje diante do altar do Senhor você se quebrantar? Que tal hoje diante do altar do Senhor você pedir perdão pelas cadeias que você construiu e que você se auto-aprisionou? Que tal hoje você se humilhar e você se prostrar? Que tal hoje você se colocar diante do Senhor? Geralmente eu termino a mensagem perguntando que se essa palavra fizer sentido para você, geralmente eu peço para você ficar em pé. Mas hoje eu quero pedir o contrário. Hoje eu quero pedir que se essa palavra está fazendo sentido para você, eu queria que, se você não tiver nenhum impedimento, você se ajoelhasse um pouco. E que a gente pudesse agora se humilhar, se prostrar, orar e clamar pela presença.